Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O assunto de hoje é a CPI da pandemia. E CPI, Orengo, é que nem judô, né? De 4 em 4 anos a gente aprende as regras. Opa, tô com retorno aqui. A gente sabe o que é um Ippon, o que é um Cocá, o que é um Vazari. Cada vez que aparece uma CPI, a gente tem que reaprender como é que funciona o mecanismo de uma comissão parlamentar de inquérito, porque a gente está agora na fase em que os partidos começam a indicar os integrantes da comissão, e o Orengo vai explicar para a gente como é escolhido o presidente, como é escolhido o relator, como é que é o processo de formação de uma CPI e as consequências do resultado desse processo. Diga lá, Orengo. Boa sorte, bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. E é proporcional, viu, Megali? Sempre os partidos formam blocos, né? E aí tem a regra da proporcionalidade. Mas é uma guerra, é uma guerra. Vamos pegar o MDB aí, por exemplo, que é o maior partido do Congresso Nacional. O MDB é uma federação de interesses, né? É realmente um partido dividido. Então tem lá a ala governista do MDB, basta lembrar que tem líderes do governo, Eduardo Braga, aliás, Eduardo Gomes também, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Mas tem uma outra ala que é independente ou oposição ao governo, e aí ficam disputando ali essa indicação, né? Tem, por exemplo, um senador que vai voltar e deve voltar aos holofotes, que é Renan Calheiros, é um dos indicados, ou um dos mais prováveis indicados do MDB, né? E ele não tem uma posição de alinhamento ao governo federal, pode até brigar ali pela relatoria, pela presidência, que são postos importantíssimos, porque ditam os rumos das CPIs. Nas últimas CPIs que tivemos aqui no Congresso Nacional, as CPIs foram aparelhadas pelos governos. Os governos conseguiram impor lá maiorias, né, e conduzir os rumos das CPIs para evitar desgastes, né, para evitar realmente problemas, né? Então a gente já viu isso muitas vezes aqui no Congresso Nacional. Faz tempo que uma CPI não tenha lá, ou não tem um efeito prático desejado, não avança em investigações. As últimas que a gente lembra, que realmente são da época do mensalão, CPI dos bingos, que aliás teve determinação do Supremo para a criação. Isso não é algo novo, né? CPI do caos aéreo também teve determinação do Supremo, teve uma CPI da Petrobras, que também teve lá a ordem do Supremo para abertura, né? Tem a CPI dos Correios ainda, que deu muito resultado, mas de lá para cá realmente foi um instrumento que foi banalizado. Agora o próximo passo é o seguinte, Megali, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele lê o requerimento e aí abre espaço para essas indicações partidárias. Os partidos indicam, os membros têm que marcar lá aí a sessão de inauguração, de abertura dos trabalhos, e aí é feita uma votação sempre por acordo ali para definir quem vai ser o presidente e o relator. E aí começam a apresentar os requerimentos. Aí convocação, com certeza o ministro da Saúde vai ser convocado. O ministro que deixou o Ministério da Saúde também deve ser convocado, né? Eduardo Pazuello, até o presidente na ligação para o Cajuru, ele reclamava, olha, vão lá convocar o Pazuello. É óbvio que ele vai ser convocado, né? O ex-ministro, né? Assim como outras autoridades. E falta definir agora o escopo, tão falado escopo, o foco da CPI, né? O pedido original tinha realmente só o objetivo de investigar a presidência, o governo federal. Agora, a estratégia do presidente, dos aliados, é ter um foco mais abrangente, né? Tem uma estratégia política por trás, que é diluir, obviamente, né? Não ter lá realmente os olhares voltados só para o governo federal, mas também para governadores e prefeitos. E aí tem aquele aspecto do regimento interno do Senado Federal que impede, em tese, impediria os parlamentares para investigar os entes federativos, porque essa é uma prerrogativa das Assembleias Legislativas e também das câmaras de vereadores, né? Mas aqui no Congresso Nacional, se tiver maioria, eles avançam, colocam aqui para investigar, né? Tem uma pressão muito grande para aumentar o escopo dessa CPI, né? Então hoje, leitura do relatório, tão logo seja lido, os partidos já podem fazer as indicações aí dos membros da CPI. Agora, se o governo consegue a presidência, a relatoria, é uma vitória, mas não é uma garantia também de que vai melar a CPI, né, Orengo? Não, não é não, até porque tem os requerimentos apresentados, Megali, e aí depende ali de uma maioria do plenário, né? E geralmente, quando são apresentados, ainda mais para figuras assim, que precisam ser ouvidas, essas pessoas elas são convocadas ou até convidadas. Elas têm a oportunidade de ir ou não ir, mas o mais comum aqui realmente é a convocação, né? É difícil realmente conseguir abafar uma CPI. Sempre tem muito
espaço aqui para os parlamentares falarem. E é aquela coisa também que a gente já viu em outras CPIs, Megali, é o pessoal buscando ali 15 minutos de fama. Todo mundo quer falar, tem lista de espera lá para o parlamentar falar, tem muita gente que dá show, tem muito político, muito parlamentar que ficou conhecido por meio das CPIs, né? Então estavam sempre lá na é um fila do deles, não é gargarejo. não, Orengo? Pois é, boa Bonix, lembrança, Megali. Ele Boa foi lembrança muito atuante parlamentar. Em várias CPIs. Na CPI dos Correios, né? Basta lembrar que ele estava sempre com o chimarrão errado ali na frente, aparecendo isso aí. na câmera. Aliás, é uma boa lembrança, porque o deputado licenciado, hoje ministro, secretário-geral da presidência, ele participou realmente de várias CPIs, era muito combativo, ganhou muita notoriedade, e foi um dos parlamentares que ingressaram no Supremo pedindo que o Supremo determinasse a criação da CPI do caos aéreo. Isso é interessante, né? Como as coisas mudam, né, de um governo para outro, né? Agora há uma crítica do governo de interferência do Supremo Tribunal Federal. Mas em outro governo tinha lá integrantes do atual pedindo que o Supremo também intervisse. O próprio presidente Jair Bolsonaro, nessa CPI do caos aéreo, tem uma entrevista que está viralizando dele aí, a uma emissora da TV Câmara, a TV Câmara, né? Dizendo que o Supremo deveria realmente intervir e determinar a CPI, né? Agora, é aquela velha história, Megali, que sempre o doutor Ulisses falava, né? CPI, a gente sabe como começa, mas ninguém sabe como termina, né? Então, os olhares estão voltados para hoje a leitura desse requerimento. É isso. Então o Orengo volta com outras informações a qualquer momento. Um abraço para você, bom trabalho, Orengo. Um abraço, valeu.